continuando aqui, para concluir o capítulo 9 de Romanos, Paulo está falando uma coisa, começou no verso 30, uma pergunta. Que diremos, pois, que os gentios que não buscaram a justiça, alcançaram a justiça? Ele vai dizer sim, a justiça pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça? E aí o verso 32, o porquê? Por que Israel, que buscava a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça, e os gentios que não buscavam alcançaram? Por quê? Essa é a pergunta de Paulo. Ainda que ele fala que no capítulo 9 a coisa criada não pode perguntar o que ele quer, por que me fizesse assim, mas nós podemos perguntar algumas coisas a Deus, qual o propósito dele, qual a vontade dele, não é? Não podemos perguntar a nós mesmos porque fomos formados, mas o porquê que Israel, e Paulo vai responder isso, os gentios que não buscaram alcançaram, sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Por quê? É a pergunta do apóstolo. Porque não foi pela fé. Eles buscavam pelas obras da lei. E não entenderam que ninguém conseguia cumprir, ninguém conseguiu cumprir, o único que cumpriu a lei foi Cristo, porque o que não erra num mandamento acaba errando no outro, o que não mata acaba cobiçando, o que não adultera acaba dando falso testemunho, ou então clamando, chamando o nome de Deus em vão. Então, a lei, por ela ninguém podia se justificar, porque não era pela lei a justificação, mas pela fé, como Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Esse foi o tropeço de Israel, a lei o cegou, a lei eles tentaram fazer, ou seja, se tornaram legalistas, em vez de ser o povo da fé, como Abacuque disse, o justo viverá pela fé. E tropeçaram na pedra de tropeço. Olha, Cristo é a rocha angular, mas acabou virando para Israel uma pedra de tropeço. Como está escrito, não é? Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Essa pedra de tropeço, essa rocha de escândalo, é Jesus. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, não é? Essa pedra que os construtores rejeitaram, explicando da pedra que os construtores rejeitaram, ainda que não fala que é a pedra que os construtores rejeitaram, mas fala pedra tropeço. A pedra que os construtores rejeitaram, quando construíam o templo, eles cortavam as pedras quadrangulares, né, transportavam por animais em cima de rolos de madeira, então jogava-se a pedra, os animais puxavam e iam lá construindo. As pedras cortadas nas montanhas e levadas para o templo. E aí, quando chegou na esquina, tinha uma pedra de esquina. E eles cortaram em forma de L, aquela pedra não quadrangular, e os construtores estavam construindo, quando chegou aquela pedra, pensaram essa pedra foi cortada errada, jogaram a pedra fora, rejeitaram aquela pedra. Quando estão construindo, vai chegando no ângulo, está faltando qual? A pedra angular. Aí a pedra que os construtores rejeitaram foram a buscar. Essa pedra, que é Cristo, se transformou numa pedra de tropeço para Israel. Eles não conseguiram ver que a justiça vinha pela fé em Cristo, que nos justifica, não é? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Romanos é a grande carta da justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Os gentios alcançaram essa justiça porque eles puseram fé em Cristo, fé em Deus através de Cristo. Mas o povo de Israel não alcançou porque buscava na lei. E na lei, pelas obras da lei, nenhum homem será
justificado, porque o que não cai num mandamento cai no outro, o que não tropeça num tropeça no outro, e também tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, né? Essa pedra de tropeço em Sião que é posta, a qual Paulo menciona, é o Salmo 118, verso 22. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Eu vou ler o Salmo 118, verso 22, que é a cotação da qual Paulo está citando dessa pedra de tropeço. Esse Salmo 118 era um salmo que eles cantavam, principalmente durante a Páscoa. Acredita-se que é o hino que Jesus cantou depois de celebrar a ceia ou a Páscoa com seus discípulos a caminho do Getsemane. Diz que cantaram o hino e saíram. O que é o Salmo 118? Salmo 118, a pedra, volta naquilo que eu falei da pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. É assim que está no Salmo 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, que eu expliquei. Na construção do templo, a pedra em L foi rejeitada. Paulo usa essa cotação e fala de pedra de tropeço. A pedra de tropeço, tropeçar na pedra de tropeço, que está escrito: põe em Sião uma pedra de tropeço. A pedra rejeitada se tornou pedra de tropeço, rocha de escândalo para eles, mas todo aquele que crê nela, e essa pedra é Cristo, ele é a grande pedra, não é a pedra que muita gente pensa que é Pedro. Pedro é uma pequena pedra, Cristo é a grande rocha, tu és Pedro, tu, segunda pessoa, mas sobre esta terceira pessoa do singular edificarei. Rocha de escândalo, pedra, essa grande pedra é Jesus. Quem nele crer, diz Paulo, não será confundido. Creia no Senhor Jesus. A justiça de Deus vem pela fé em Cristo. Não é pelas obras da lei, não é o que você faz que vai te garantir o céu. Ainda que nós somos chamados para fazer boas obras, mas as obras sem fé não adianta. E também a fé sem obras é morta. Mas nós temos que depositar nossa fé em Jesus. E aí toda obra que nós fizermos, faremos boas obras pela fé que temos em Cristo Jesus. E daí vem a justiça de Deus. Mas se você tentar ser justificado pelas obras da lei, vai ser como o povo de Israel. Caiu, tropeçou o quê? Na rocha de escândalo, na pedra angular, na pedra que os edificadores rejeitaram, na pedra de tropeço, rocha de escândalo. Mas quem crer nessa pedra, quem colocar a sua fé em Jesus, não será confundido. Porque a justiça de Deus vem pela fé em Cristo Jesus. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Com isso nós concluímos Romanos 9. Esse último comentário aqui, só comentei do verso 30 ao 33, né? O nosso programa foi interrompido na primeira parte. Nós estávamos já no verso 32, quase terminando, então eu tive que fazer segundo vídeo. Mas assiste Romanos, o comentário que nós fazemos do verso 1 até praticamente ao verso 31, não é? Então chama Romanos 9a, você assiste e assiste também esse daqui que nós estamos acabando, Romanos 9b, que é só o comentário final do capítulo Romanos. Voltamos para comentar Romanos 10 e depois Romanos 11. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, quem esteve convosco para mais esse programa, esse comentário bíblico tipo videoteca, Pastor Eugênio Piacentini. Pastor Eugênio, divulgue o nosso canal, fale aos seus amigos, se esse canal tem sido de bênção, se tem esclarecido para você, ou até despertado curiosidade para que você
pesquise mais. Assista todos os programas. No final nós temos diversos vídeos comentando no Novo Testamento. Deus te abençoe. Graça de nosso Senhor Jesus seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a rica comunhão do Espírito Santo. Amém.